Não, ali foi por acaso, cara. Por que aconteceu? Porra, eu falei assim, cara, eu não tenho como voltar atrás mais, né? Porra, agora eu vou ter que ser polícia. E aí você já tava criando o espírito de polícia. E o que acabou acontecendo? A gente começou a ter muito contato com o Major Edson, que ele fazia questão de estar próximo à tropa. Entendeu, meu amigo? Aí o que acontece? Nesse inteirinho, ele incentivava a gente a fazer ocorrência. Tu podia aprender qualquer coisa que ele te agraciava, pelo menos com uma folga meritória. E era um cara, porra, 01 de tudo, né, irmão? O cara 01 de tudo. Irmão, tipo de caras igual a ele, eu costumo dizer, eu falo muito isso até com o meu compadre Eja. Eu falo assim, irmão, não vai ter outro Pelé, não vai ter outra Xuxa, não vai ter, irmão. Não vai ter outro Ayrton Senna e não vai ter outro Edson, irmão. Esquece. O cara é bom demais, irmão. Eu não tô entrando na seara do que aconteceu. Eu tô falando ele como um comandante, a experiência que eu tive com ele. Como tem outras pessoas também, cara. Entendeu? Que eu coloco nesse seleto grupo aí, que não são nem da polícia. Por exemplo, o doutor Assi, um médico. Um abraço, doutor Assi. Ó, trabalha pra cacete, tipo, ajuda todo mundo. Irmão, um cara que tu tem prazer em estar perto, não consegue ficar folga. Ele não consegue ter folga, irmão. Ele não... Mas falando do Major Edson, pra quem tá acompanhando aqui, o Major Edson, ele foi responsabilizado pela morte do Amarildo. Mas eu vou te contar assim, eu morava em São Conrado nessa época. E ali onde eu morava, ali no condomínio, tinha uma galera que morava na Rocinha e eu tinha um grande amigo ali ele era jardineiro, né, do condomínio. E, pô, gostava demais dele. Eu não vou citar o nome dele porque a gente não sabe o que pode acontecer nessa tipo de situação. Mas ele me inseriu dentro de um projeto social muito legal na Rua 2, Sim, ali na Rocinha. Inclusive foi aí que eu aprendi o Washington. O Washington Jesus na Terra de Paz, invasor do Intercontinental. Isso aí tu vai me contar. Sobrinho do Lulu. Vai contar essa história pra gente. E aí a gente fazia uma distribuição de cestas básicas, então, na verdade, já existia esse projeto, eu apenas cheguei fortalecendo, ajudando mais, assim, fortalecendo a cesta básica, comprando mais coisa para fortalecer, e a gente distribuía para as famílias ali, mais desassistidas e tal. E é um cara muito do bem, um cara muito correto, um cara que tinha uma família, a mãe dele, eu chamava a mãe dele de vó, e sempre que eu ia lá, ela servia, porra, comida pra cacete, eu gosto de comer, né, quem conhece aqui, porra, como pra cacete. E eu lembro que ela virava pra mim, eu gostava de tocar cavaquinho, ela falava comigo assim, meu filho, toma cuidado com essas meninas, hein? Elas gostam dos pagodeiros e tal. Era a preocupação dela. Cara, e o Augusto um dia chegou pra... Caraca, e um dia esse colega chegou pra mim e falou assim... Augusto sou eu, pô. Augusto, né? E aí um dia esse colega virou pra mim e falou assim, pô, Rafa, tem um cara lá da UPP, o Major Edson, pô, o cara é uma fera, meu irmão, o cara tá sufocando mesmo esses viciados, tá sufocando o tráfico, qualquer resistência de tráfico de drogas ele tá combatendo, o cara é muito bom, não sei o que, o cara elogiou o cara. Quando teve a confusão do Amarildo, que ele foi afastado, aquela coisa toda, ele se lamentou, ele falou assim, cara, uma pena terem afastado a população gostava esse muito Major dele. Edson, porque esse cara, ele estava botando ordem na Rocinha. Imagina você botar ordem numa comunidade do tamanho da Rocinha, que deve ter 100 mil habitantes. Aquilo ali é um mundo, aquilo ali é um universo. Tem pessoas que passam a vida inteira ali dentro sem sair de lá de dentro, bicho. Então, assim, o cara, ele falou, era um depoimento de um morador, esse cara estava botando ordem na Rocinha. E até acontecer o episódio do Amarildo, que, na minha opinião, foi o começo do fim de todos os projetos da UPP. Com certeza. O que você lembra nesse período? Você era o Major Edson era o comandante da UPP, existiam diversas equipes ali bancando lá seus plantões. Quando aconteceu o evento, você estava no dia, você não estava no dia? O que você soube do que aconteceu? Como é que foi o zum desse episódio? O que acontece? Eu não estava no dia, eu estava de folga, entendeu? E assim, eu posso te dizer, como policial, trabalhando lá, porque aí você falou assim, não foi selecionado não, as coisas foram acontecendo, porque a gente fazia muita ocorrência, teve essa também do Washington, e fomos a equipe do Macaco, do Machado, e outros também, Correia, tá no 31, e assim, na verdade, essa geração era muito boa, né? E por que ficou boa? Porque ele era o exemplo. Então, o que eu quero te dizer com relação a
ao Amarildo, cara, as informações que eu tenho como policial, período que eu trabalhei lá, que não só ele, como a família, era simpatizante, né? Já cansei de passar por próprios moradores da comunidade e os moradores falarem isso. Mas assim, eu não estava no dia. Agora, você relatou uma situação que tem muito a ver. Ali foi de fato o começo do fim. Porque era uma UPP que era exemplo, né? Os próprios policiais... Cara, teve muita gente ali que se inspirou em ir pro BOPE, pro Choque, por conta do Caveira, irmão. O homem é brabo, um era brabo de serviço, bom de tudo. Entendeu? O cara é bom de papel, bom de tudo. Mas quando você fala que o Amarildo era simpatizante, ele era simpatizante ou ele prestava serviços? Cara, as informações que a gente... De acordo com as informações que a gente tem dos moradores, esse simpatizante dele, ele ia além disso, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Mas as informações que a gente acabava tendo acesso... Porque, na verdade, também é o seguinte, né, cara? Ali é muita gente, né? Então, uns vão... a população toda, ela, de certa forma, ela foi criada, né? Ela foi forjada dentro de uma situação em que, durante anos, ela foi cerceada, foi tolhida, ela foi obrigada a dizer sim, ela foi reprimida. Então, assim, às vezes o cara vai ficar numa situação que ele, embora tá lá na Rocinha, haja pessoas que mesmo com essa situação, ele dava informação pra cacete pra polícia, pô. Entendeu? Eu já fiz ocorrência de apreender droga, da gente tá no valão, e inclusive perto da casa do falecido Bem-TV ali, pro morador chegar e falar, pô. Mas isso fruto do bom trabalho do Edson e do que ele implementou na cabeça dos garotos novos, né? Vieram recém-formados, cheio de gás, cheio de ideologia, né? Então, o cara não conhece ainda a polícia. Então, o que é apresentado pra ele é o espelho que você tem. Porra, aí você tem um espelho de um cara que é humano, pô, der tiro no teu polícia, meu irmão, ele estiver em casa, ele vai lá e vai patrulhar e vai puxar a ponta, pô. Uhum. Ele não deve lembrar, porque ele já deve ter feito isso com um monte de gente, mas já ter situação de eu patrulhar, ou outros colegas de braço aberto, ele, pô, não é assim não, cara. Recua o braço, pá, ele te orientar, entendeu? Então, assim, e próprio armamento, era um cara que primava sempre pra gente ter uma... Pô, for café eu aceito, irmão. Se fosse sem açúcar, melhor ainda. Pô, tá com açúcar. Né? Eu vou lá pegar pra tu. Se for sem açúcar, eu te agradeço. Porque tá esquentado no micro-ondas. Café de polícia, hein? Aquele que tu tomava no plantão de madrugada, ocorrência na delegacia de madrugada. Tu vê que o polícia é atribulado, né? Não tava chovendo, a polícia chegou e tava chovendo. Irmão, se você nunca tomou um café gelado de madrugada numa delegacia, você não é polícia de verdade, não. Fez isso errado. Mas informações que eu tenho até da galera que trabalhou lá, tu pode perguntar a qualquer policial, vai te falar isso. Que ele, a família, todo mundo é envolvido. Pô. Inclusive, se eu não me engano, alguns policiais eu acho que já até pegou. Assim, não tá falando bem, eu nunca peguei nada lá. Mas assim, já próximo à casa, já prenderam drogas. A turma que rodou lá, eles continuam... eles têm uma outra versão do que aconteceu. A galera que rodou, que você fala o quê? Os policiais? Os policiais que rodaram pela responsabilidade do Amarildo, eles têm uma versão do que aconteceu ou eles aceitaram que realmente perderam a mão? Quer dizer, o que eu ouço falar dessa história, até porque eu nem era polícia nessa época, né? Então eu acompanhava só pelo... Foi que, assim, a história que chega até a gente foi que pegaram ele para buscar uma informação, deram a trabalhada nele, perderam a mão, o cara parece que era epilético e morreu. Essa é a história contada oficial, a história oficial. Mas eles têm uma história deles, assim, a galera, pô, não, meu irmão, ou realmente eles falam, não, bicho, é isso mesmo. Irmão, eu vou te falar um negócio. Eu não tô te falando de curiosidade não, cara, tá? Eu vivi aquilo ali. Porra, a galera que trabalhava com Edson, porra, era pautada na legalidade, irmão. Que o cara, ele cobrava pra cacete. Eu tô te dando minha opinião, como tendo um comandante. Você... Não, minha opinião também você não viu, você não tava lá no dia. Não tava lá. Você não pode falar, você o que eu posso te dizer é que os caras agiram dentro da legalidade. Mas assim, hoje a gente vive num sensacionalismo muito grande, né? Se você faz um teste hoje, irmão, você pega você, um cidadão de bem, tu é polícia, e eu pegar tua foto hoje e escrachar ali que você é estuprador, pedófilo,
pode ter certeza que vão te matar, irmão, vão te lixar. Te larga na porta da favela e fala isso. Estampa a tua cara numa emissora de grande porte pra você ver o que vão fazer. Eu acho que essa mentira, ou uma mentira contada várias vezes, pode virar uma verdade. Eu acredito na versão dos companheiros ali, cara. Os caras, se você for ver o histórico da rapaziada ali, porra, cara, minha guarnição, né, que a gente não faz nada sozinho, e posso dizer mais. Eu acho que dos 4 ali, eu sou o pior. Os caras são muito melhor do que eu trabalhando. São mais inteligentes, são mais sagazes. Eu acabava dando um pouco de sorte por estar ali. Então, assim, eu posso dizer que eu sou um cara abençoado por ter trabalhado nesse grupo. Agora, eu posso te dizer, irmão, minha opinião, eu acho impossível, pouquíssimo provável, porque o Edson era pautado na legalidade, irmão. A gente nunca ouviu falar... Pra você ter uma ideia, irmão, se a gente se excedesse, ele era o primeiro e chamar a orelha da gente, cara. Entendeu? Então, assim, eu não acredito nessa teoria, né? Dessa colocação do que um pouco que a imprensa vende, a população vende. Dentre agentes policiais, a gente sabe um pouco de outra versão. Cara, eu acredito e continuo pensando que a versão deles é a soberana. Mas assim, eu não tenho poder eu não tenho voto de Minerva, eu não tenho condições de decidir sobre isso. Tem uma situação também seguinte, aquela época ali, 2010, 2011, né? A internet ainda não tinha um poder de alcance, de comunicação. Mas todo dia você fazendo manifestação na porta da Rocinha? Mas as pessoas ainda não tinham, assim, por exemplo, assim, a internet ainda não tinha um poder de contraditório com a imprensa. Então a gente ainda tinha apenas um veículo, né? Um consórcio de veículos que davam a versão dos fatos, né? Que massacravam, que direcionavam as notícias. A gente não tinha o contraditório que a internet hoje tem em relação à imprensa. Então, fica uma coisa meio complicada, porque realmente, assim, a gente só ouvia um fato. E, cara, isso assim, meu irmão, existe um grupo político que transforma cadáveres em palanque, meu irmão. Com certeza. Então, ali, eu acho assim, o Sérgio Cabral, ele tava com uma popularidade muito forte, ele tava muito forte, tanto que depois o Sérgio Cabral, além de ter sido reeleito, ele reelegeu o Pezão, que não era um cara expressivo politicamente, ele reelegeu. E reelegeu o Eduardo Paes como prefeito. O Eduardo Paes todas as vezes que o Eduardo Paes tentou ser prefeito do Rio de Janeiro, ele tinha 1%, 2% de voto. Quando colou no Sérgio Cabral, o Sérgio Cabral elegeu ele e agora ele tem a carreira dele. Ele depois aproveitou para fazer a carreira dele política. Mas o Sérgio Cabral realmente era um cara muito poderoso dentro do Rio de Janeiro. Meu irmão, e o grupo de oposição dele, meu irmão, porra, tentou, e a UPP era o carro-chefe dele. Né? A UPP era a menina dos olhos de ouro do projeto do Sérgio Cabral. E... meu irmão, e esse grupo, bicho, pegou essa morte do Amarildo, meu irmão, e transformou isso realmente num palanque para poder desgastar o cara o máximo que pôde. Então, e aí, assim, essa assim, a opinião que eu tenho, assim, o que eu observo hoje não existia um contraditório de versões. Não existia esse espaço. Então, aquela galera acabou, mas o que eu ouço falar do Major Edson, por todas as pessoas que eu conheço, você não é a primeira, que era um cara sério. Não só o Major Edson, não. Que era um cara sério. Os oficiais que ele levou pra lá também, pô, rapaziada, era boa pra cacete. Até quem julgou ele falou bem dele. Até quem julgou ele falou bem dele.